O Tribunal de Contas da União, TCU, através da área técnica, entende que a União não tem mais obrigação de fazer qualquer repasse aos estados por conta da Lei Candir. Ainda que é só uma nota técnica, entendo eu, não é uma decisão final. Acontece que em 30 de novembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e fixou prazo de 12 meses para que o Congresso Nacional regulamentasse o referido repasse aos estados. Como a súmula da decisão só foi publicada em agosto de 2017, você sabe mais do que eu, o Congresso Nacional estabeleceu o mês de agosto de 2018 como prazo limite para aprovar a regulamentação dos repasses, via orientação do Supremo. Bem, como todos sabem, o Congresso Nacional, infelizmente, não votou o projeto de lei complementar, que Vossa Excelência relatou com muita competência, chamou todos para dialogar, eu estive lá junto com os 2 senadores do Rio Grande, o chamada Lei Complementar 511 de 2018, que regulamenta os repasses da União para estados e municípios com o objetivo de compensar as perdas decorrentes da desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, ICMS. O Supremo Tribunal foi claro, se o Congresso não votar e regulamentar, o TCU vai dar o veredito. No ano passado, nós, Vossa Excelência e tantos outros, alertamos aqui, insistimos para que a votação acontecesse. O que temos hoje? Uma decisão de técnico do TCU dizendo que a União não tem que repassar nada. Olha, Vossa Excelência conhece os números, eu vou em seguida para Vossa Excelência, só o Rio Grande do Sul perdeu 50 bilhões. 50,1 bilhões pela tabela que Vossa Excelência mesmo publicou. Os estados estão endividados, empobrecidos, sem dinheiro para nada, muitos atrasando o próprio salário dos trabalhadores, que é o caso do meu estado, o Rio Grande do Sul, não paga em dia os salários, nem o governo que saiu e nem esse que entrou ainda não conseguiu, porque já pegou a situação, de fato, muito difícil. Os valores devidos, a partir das perdas acumuladas com a edição da Lei Candir, chegam a 548,7 bilhões. Se tiver algum errinho que o senhor pode corrigir, que Vossa Excelência é o bambambam nessa área, foi o grande relator. O Rio Grande do Sul está entre os que mais perderam, que mais amargam um prejuízo, 50,1 bilhões. A proposta determina o repasse anual de 39 bilhões, com valor diferenciado nos 2 primeiros anos. Conforme o projeto, haverá um período de transição, com pagamento específico para o ano 2019 de 19,5 bilhões, 2020, 29,25 bilhões, sempre corrigidos pelo IPCA, o valor total deverá ser pago no prazo máximo de 30 anos. Ainda, de acordo com o projeto, o montante de recursos cabe a cada estado, a União entregará diretamente 75% para o estado, mais 25% para os municípios. Segundo o critério de distribuição, que se refere ao artigo 158, parágrafo único da Constituição Federal, a simulação desse rateio indica alguns desses valores. Atualmente, agora eu vou passar já para Vossa Excelência, Minas Gerais receberia, por exemplo, 7,4 bilhões, o meu querido Rio Grande, e vem numa bem-hora, né, receberia 3,9 bilhões, o Pará, por exemplo, 4,2 bilhões. Lembro que a Lei Candir, eu estava lá, foi aprovada e sancionada, eu era deputado, eu votei, mas tinha o compromisso que a União devolveria para os estados o prejuízo que eles teriam. Repito, não devolveu. E o Rio Grande do Sul tem esse prejuízo de 50 bi e outros estados também. Enfim, a Lei Candir, isentou as exportações dos produtos primários e semi-elaborados, ou seja, industrializados, não industrializados, do requerimento do ICMS. E o Rio Grande do Sul é um setor forte na exportação. Eu estou preocupado que eu quero a solução, mas eu tenho a mesma preocupação para o Estado, mas também para os produtores que se dedicam a produzir e a exportar, que de repente vão tirar todo o subsídio, como colocou muito bem aqui a senadora Cátia Abreu, viu? Fez um discurso brilhante, pegando todo esse aspecto que Vossa Excelência também vai falar agora. Termino aqui dizendo, como o tributo é administrado pelos governos estaduais, a lei sempre provocou polêmica entre as unidades federativas exportadoras que acumulam perdas. Como compensação,
Até 2003, a Lei Candir permitiu os estados receber valores para repor a quantia perdida. Mas a partir de 2004, Lei Complementar 115, uma das que alteraram a legislação, deixou de fixar o valor, muito embora tenha mantido a garantia dos repasses. Por causa disso, todos os anos essa peleia.